Eu acho que essa lenda urbana da figura casmurra, antipática, o que eu acho que pegou-se erradamente, cruelmente essa brecha, é porque ele é um cara muito... Ele não é uma pessoa que no dia a dia ele vai sentar com você e vai te matar de rir. Ele é um cara introspectivo. E assim, Livinha, você acha que você me corrige se eu estiver errado. Ele é um cara que ele observa muito antes de falar, né? Eu acho que por ele ser muito tímido, que as pessoas ficam achando, é arrogante, isso. Quer dizer, pessoas não, né? Essas fake news que estão surgindo por aí. E não tem nada a ver, porque ele realmente é tímido. Então, ele fala o que ele acha que deve falar. Ele é muito quieto, observador, que a gente estava falando aqui há pouco tempo. Mas ele super interage e também ele é muito profissional. Então, por exemplo, quando tem o Didi e tem a parte profissional do Didi, né? Do Renato. Então, se ele está trabalhando, claro, né? Na época dos Trapalhões, da turma do Didi e tudo, tem um momento que ele precisa ser Didi, que é o momento personagem, né? Claro. Tudo. E tem um momento que ele é o profissional, que é... Focado. Tem que falar na reunião, ele tem que estar ali fazendo as coisas. Então, o necessário da postura dele. Então, não quer dizer que ele é arrogante. Ele só está sendo profissional nesse momento. Ele falou na entrevista da Folha, que é uma entrevista, assim, impecável, como na condução das perguntas, né? As perguntas foram muito, muito pontuais, assim, dentro do que ele quer mostrar e falar e tudo mais, do que acho que todo mundo quer saber. Eu acho que a gente não pode esquecer que ele é um empresário. Assim, ele tem uma medida. Ele é um empresário que vem do direito e da vida bancária. Então, assim, ele é um cara, não é sisudo, mas ele é um cara que tem voz de comando, que tem uma necessidade de resultado. O que eu acho, Eliminha, assim, aí eu acho que eu triangulo essa bola com vocês assim. Eu acho que todo mundo pode fazer a sua própria versão de um ídolo. Todo mundo tem um ídolo na sua cabeça. Eu dediquei o livro ao Sylvester Stallone. Eu só tive com o Stallone uma vez no Festival de Cannes, levantando a mão, fazer uma pergunta. Só que eu vivo a imagem do Stallone, eu escrevi um livro sobre ele, porque desde os 7 anos de idade esse cara faz parte da minha vida. Eu tenho uma imagem dele que, obviamente, não é o Stallone real. O Stallone falou na entrevista de Cannes assim, as minhas filhas um dia me perguntou, pai, por que você fez esse filme tão ruim? Porque eu precisei sustentar vocês, né? Eu tinha que pagar o colégio de vocês. Então, assim, eu acho que essas facetas que a gente cria, as personas que a gente faz de uma persona, de um ator, acho que é um pouco o teu caso, Livinha, assim. Você é uma pessoa que tem uma passagem pela televisão, tem uma passagem pelo teatro, fez cinema. Eu acho que quem olha de uma geração mais próxima da tua do que eu, que já sou um senhor vetusto, vai ter uma visão tua que não compete com a imagem que você está querendo construir, com a pessoa que você é. Eu acho que todo mundo tem direito de construir essa versão. Acho que o que eu acho que é um problema é que num determinado momento, o Brasil, eu acho que isso é importante que a gente tenha em mente, assim, não foram pessoas, senão a gente fica parecendo que a gente estava super amigos contra a Legião do Mal. Obviamente não existe isso, não existe esse negócio. O que acontece é que, assim, a internet, ela vive de especulações, ela vive o tempo todo de levantar falsas hipóteses, os deslizes das pessoas, possíveis deslizes das pessoas. Porque engaja, né? Ontem eu estava vendo o Carlos Alberto também tendo que vir a público defender a mulher dele de tantas coisas que falaram que a mulher dele terminou com o casamento, sendo que ele explicou que ele já estava separado, namorou depois. Então, assim, volta e meia, pessoas têm que vir a público para explicar situações, porque começam a inventar histórias ou juntar os pontos no que não tem, né? Exatamente. E a nossa família está sofrendo, né? Uma campanha completamente difamatória com esse objetivo mesmo de popularizar, ganhar fama, enfim, cliques. E então a gente... Mas só deixar claro pro pessoal que a gente vai falar, né? Da outra filha dele, que aqui no chat já estão perguntando, falar da relação dele com os outros trapalhões, vão falar de tudo. Mas eu queria tentar fazer uma linha do tempo do Didi. Como que ele começa, de onde ele vem, como ele chega à televisão, como que a gente pode falar desse começo do Didi? Acho que, antes de tudo, tem um vetor essencial à história dele, que é a avó com quem você não conviveu, que é a dona Dinorá. Tá. A mãe dele, ela é uma professora, ela é uma educadora, ela educa os filhos, ela educa crianças, onde eles viviam no Ceará, em Sobral, enfim. Mas, em especial, a dona Dinorá era uma pessoa que gostava de rir.
O Renato fala sempre que o riso é uma constante nela, e ela tem essa questão de transferir para ele. Ela tinha uma brincadeirinha que ela fazia com um aparelhinho de choque, que ele, quando ela pegava alguém nessa pegadinha, ela falava assim, vê isso aqui, a pessoa tomava um choque, ele morria de rir. Era uma maneira que ela tinha de entreter o filho, e eles tinham, por ele ser o filho, né? Tinha uma brincadeira também muito boa que ele me contava que ela fazia, que era da cobra. Sim. Ela pegava um monte de meia, colocava, sei lá, arroz dentro, Sei. e fazia como se fosse uma cobra, subia ela e ele em cima de uma árvore, com um barbante, E ficava esperando as pessoas passar e puxava assim, e, enfim, a pessoa se assustava. O Didi, ele é obviamente uma simbiose desse humor materno que ele herdou com tudo, e aí eu acho que é o ponto mais central desse nosso, pelo menos da minha participação nesse nosso papo aqui. Eu sou família emprestado, né? Eu sou certo, amigo, tá bom. mas eu posso falar como cinéfilo, como pesquisador dele, assim. O Renato é um cinéfilo. Então, assim, ele é um cara que, quando ele junta esse humor da mãe com o Oscarito. O Oscarito é o deus dele. Assim, quando ele descobre o Oscarito no cinema, que ele vê no cinema do Ceará, ele fica absolutamente siderado, não apenas com a capacidade de fazer humor daquele mito da chanchada, da comédia carnavalesca, mas principalmente do tempo físico que o Oscarito consegue encontrar na sua movimentação de corpo, no seu gestual. Aquilo fica com ele. Ele passa pelo colégio, passa pelo CPOR, passa pelo banco. Quando aparece uma chance de a abertura da TV Ceará, que a TV começa no estado dele, ele faz uma prova, ele é submetido a uma espécie de, não é exatamente estágio, mas a supervisão de teste por conta de gestado por um grande dramaturgo brasileiro, hoje esquecido, Péricles Leal, responsável por um texto fenomenal da televisão brasileira, que é Os Homens Querem Paz. O Péricles forma a cabeça dele no sentido de dar manhas de texto, porque quando ele entra, por ele ter essa experiência da escrita e essa questão mais intimista, ele não pensa em ser ator, ele pensa em escrever. Só que quando ele entrega o sketch, por conta daquele esquema de uma televisão que está começando num pioneirismo, ele acaba entrando em cena. E logo que ele entra em cena, nasce o Didi. Porque o Didi é um fruto, ele cria... Porque o que acontece? Ele precisa de um protagonista para as primeiras histórias. Esse é o deus dele, né? Nem Sansão, nem Dalila, ele ama esses filmes, né? O Ciscocada, Matar o Correia, enfim. Quando ele precisa de um protagonista, ele junta todas essas figuras, essas vivências de cinéfilo que ele tem. Porque, assim, uma questão que é importante a gente entender do Oscarito, o Oscarito está sempre encarnando, mesmo quando ele é um professor especializado em cultura grega, ele é uma espécie de lumpen, ele é uma figura que está à margem, ele é uma espécie de herói chapliniano brasileiro. É o loser, né? O perdedor. E esse Chaplin entra na cabeça do Renato na figura desse anjo trapalhão que é o Didi, que é esse Carlitos. Mas já tem esse dele. Nome logo de cara? Ele já inventa esse nome Didi. De onde ele tira esse Então, nome? essa é uma grande questão. Ele diz que logo que ele começa a redigir o personagem, a sonoridade do nome Didi, ele procurou um nome muito simples, veio esse nome. Como assim, o Renato, às vezes, tem pessoas que brincam, isso é um lampejo, isso é um devaneio. Assim, eu acho que como a gente está trabalhando com um nome muito simples e muito fácil, ele encontrou ali uma solução sonora para aquilo. Só que essa solução sonora se encaixou muito bem e ele começou a repetir aquele alter ego ad infinito. E aquele alter ego se confundiu com ele.